Boa noite, bem-vindos. Sejam bem-vindos ao grande auditório do Convento de São Francisco. Este é o primeiríssimo concerto de apresentação de um disco que saiu em novembro, que se chama Cronos Penélope. Na verdade são 2 discos num álbum só. E o que aconteceu foi que desse disco, desse álbum, saíram dois ensembles, 2 projetos, com orientações um bocadinho distintas. Este é a Penélope. Período relativamente longo em que idealmente eu teria editado um disco e isso não aconteceu porque estava demasiado ocupado com outras coisas, mas ia escrevendo sempre música e ia fazendo o meu trabalho mais para mim próprio. E quando comecei a selecionar material para gravar, comecei a perceber que tinha imensas coisas. Percebi logo que ia ser muito difícil fazer um disco normal, ou seja, um álbum só com um disco, por um lado. Por outro lado, havia ali um fio condutor que comecei a descobrir entre as várias composições e que era esta coisa da noção do tempo, não é? Em várias facetas, a memória, o esquecimento, a passagem do tempo. Eu acho que esta questão do tempo me interessa enquanto músico, porque não há forma de não interessar, ou seja, a música é uma expressão artística que existe no tempo, ao contrário de outras, das artes, a maioria das artes plásticas, por exemplo, ou da literatura, ou seja o que for. É uma coisa que existe em tempo real e a maioria das vezes não há forma de se voltar atrás e de separar o tempo para pensar melhor no que fazer. Portanto, para um músico, o tempo é um elemento que está lá sempre. Às vezes jogamos com ele, outras vezes jogamos muito contra ele, mas está lá sempre. Na música improvisada, eu acho que essa questão do tempo e da efemeridade das coisas, da fugacidade das coisas, está lá ainda mais. E o jazz em particular tem andado sempre um bocadinho a lutar com essa dualidade, não é? Com aquela coisa de, por um lado, esta noite é repetível, por outro lado, vou editar isto para ficar para sempre, para que toda a gente possa ouvir. A única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Eu costumo dizer aos meus amigos que acho que nunca ninguém vai ouvir este álbum do início ao fim, porque são 2 discos relativamente longos, mas a verdade é que diverti-me à brava a fazer uma coisa super conceptual e a pensar nas referências todas, de onde vinham os temas originalmente ou aos quais estavam associados na minha cabeça, filmes, livros, etc. Depois, mesmo tecnicamente, em termos de composição ou coisa do género, há motivos que aparecem em 4 ou 5 temas diferentes, há temas do primeiro disco que remetem para o segundo e do segundo que remetem para o primeiro, e achei que é uma diversão.
produção literária do meu pai está presente na minha vida há muitos anos, mas há um ou outro livro dele que me é mais próximo e um em particular foi muito importante neste disco, que se chama Amargas Cores do Tempo. Outros livros, do Italo Calvino, poesia do W.H. Auden, depois cinema, sou um apaixonado por cinema e então tenho sempre muitas referências cinematográficas, aquela coisa da memória, da perda da memória, da amnésia, é uma coisa que me fascinou durante ali um período e vi 3 ou 4 vezes o Memento, que é aquele filme do Christopher Nolan que fala sobre aquele distúrbio neurológico. Depois descobri que havia casos reais assim, fui ver uns documentários sobre aquilo, então andei meio obcecado com aquela ideia da amnésia e os vários tipos de amnésia e tal. E depois isso acabou por ter uma tradução musical, porque houve coisas em que pedia aos músicos explicitamente que se tentassem esquecer de tudo o que tínhamos acabado de fazer. Decidi fazer sessões de improvisação completamente livre com quem estivesse no estúdio e surgiram coisas que pus de lado e surgiram algumas que achei pérolas autênticas e que ficaram no disco. A coleção de composições que eu tinha, apesar de terem esse fio condutor que era o tempo e nas suas várias facetas, era muito diversificado musicalmente e eu tinha 2 opções, ou optava por fazer uma seleção muito estrita, que fosse esteticamente muito homogénea, ou então aceitava aquela diversidade toda e levava aquilo ao extremo. E foi o que acabei por fazer. E o álbum é tão diverso, tem coisas tão completamente extremadas, em polos opostos, que é impossível traduzir o álbum inteiro em palco. Então a única forma que encontrei foi formar 2 ensembles, que têm alguns membros em comum, mas que são basicamente 2 projetos, ao vivo são 2 projetos diferentes. Este era o Penélope, que não quer dizer que corresponda ao disco Penélope exclusivamente, mas digamos é uma das facetas, e o outro chama-se Cronos, que é o nome do outro disco, que também não quer dizer que corresponda exclusivamente ao primeiro disco, mas tem uma orientação um bocadinho diferente, um bocadinho mais musculada, vamos dizer, e um bocadinho mais claramente jazzy. Luís Figueiredo.